Olá, pequenos aventureiros! Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante com nosso amigo corajoso, Paulo. Paulo era um ajudante especial de Jesus, viajando por todo mundo para contar a todos sobre o amor incrível de Deus. Mas nem todo mundo ficava feliz em ouvir as histórias de Paulo. Algumas pessoas ficavam muito mal-humoradas e não gostavam das boas novas que ele compartilhava. Por causa disso, Paulo foi levado como prisioneiro, mesmo sem ter feito nada de errado. Durante 2 longos anos, Paulo ficou em uma cidade chamada Cesareia. Ele não estava em uma masmorra escura e assustadora, mas não podia simplesmente sair e ir para onde quisesse. Ele esperou e esperou, sempre confiando que Deus tinha um plano para ele. Um dia, um novo governador chegou à cidade. O nome dele era Festo. Festo era um homem importante, encarregado de tomar grandes decisões e manter a paz na terra. Apenas 3 dias depois de sua chegada, o governador Festo viajou de Cesareia para a grande e movimentada cidade de Jerusalém. Assim que ele chegou, os líderes religiosos mais importantes vieram vê-lo. Eles ainda estavam muito chateados com Paulo. Começaram a contar a Festo todo tipo de coisas inverídicas sobre Paulo, esperando que o novo governador ficasse do lado deles. Eles disseram: "Governador Festo, temos um grande problema com um homem chamado Paulo. Você precisa fazer algo a respeito dele." Eles tinham um plano secreto e sorrateiro. Pediram a Festo: "Você poderia nos fazer um favor? Traga Paulo de Cesareia para Jerusalém, para que possamos fazer um julgamento aqui." Mas eles não estavam planejando um julgamento justo. Não, o plano secreto deles era se esconder ao longo da estrada e capturar Paulo em seu caminho. Era uma armadilha muito cruel e perigosa. Mas o governador Festo era um homem inteligente. Ele sentiu que algo não estava certo. Ele os ouviu e disse: "Paulo está sendo mantido em segurança em Cesareia, e eu voltarei para lá muito em breve. Se vocês realmente acham que Paulo fez algo de errado, alguns de vocês podem viajar comigo. Quando chegarmos a Cesareia, vocês podem me contar tudo de que o acusam. Resolveremos isso lá." Festo queria lidar com as coisas de maneira adequada e justa em seu próprio tribunal. Então, após cerca de 10 dias em Jerusalém, o governador Festo viajou de volta para Cesareia. No dia seguinte, ele se sentou em sua grande cadeira de governador, o tribunal, e disse: "Tragam-me Paulo." Os guardas trouxeram Paulo para a sala. Então, os líderes que haviam viajado de Jerusalém se levantaram e o cercaram. Começaram a falar todos de uma vez, fazendo muitas acusações sérias contra Paulo. Disseram que ele havia quebrado regras, que havia causado problemas e que era uma pessoa má. Eles eram barulhentos e pareciam muito convincentes. Mas aqui está o detalhe sobre as acusações deles. Eles não conseguiam provar nenhuma delas. Estavam apenas dizendo coisas maldosas, sem nenhuma evidência para mostrar que Paulo realmente as havia feito. Paulo ficou ali calmamente e ouviu. Quando chegou a sua vez de falar, ele disse: "Eu não fiz nada de errado. Não quebrei nenhuma de nossas leis especiais. Não causei nenhum problema em nosso templo sagrado. E não fiz nada contra César, nosso grande imperador." Paulo estava dizendo a verdade. Ele sempre tentou fazer a coisa certa e honrar a Deus. O governador Festo estava em uma situação complicada. Ele queria deixar os líderes de Jerusalém felizes, porque isso tornaria seu novo trabalho mais fácil. Então, ele se virou para Paulo e fez uma pergunta. "Paulo", disse ele, "você quer ir para Jerusalém? Poderíamos ter seu julgamento lá, e eu estaria lá para julgar o seu caso." Festo achou que isso poderia ser um bom acordo, mas Paulo sabia o que realmente estava acontecendo. Ele sabia que ir para Jerusalém era muito perigoso. Ele sabia do plano secreto e sorrateiro, e também sabia que não teria um julgamento justo lá. Paulo era um cidadão de Roma, o que era como fazer parte de um clube muito grande e especial. Os cidadãos romanos tinham direitos especiais. Um desses direitos era que eles podiam pedir que o líder mais poderoso de todos, o imperador, também conhecido como César, ouvisse seu caso na cidade capital de Roma. Então, Paulo olhou diretamente para o governador Festo e falou com uma voz corajosa e clara: "Tô aqui!
no tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum a este povo, como você mesmo sabe muito bem. Se eu transgredi a lei e fiz algo que mereça punição, estou pronto para aceitá-la. Mas, se todas essas coisas que estão dizendo sobre mim não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles apenas para fazê-los felizes. Então, Paulo disse as palavras mais importantes de todas. Ele se levantou e declarou: apelo para César! Uau! Isso foi algo grandioso! Era como dizer: eu quero falar com o chefe mais importante do mundo inteiro. Quando um cidadão romano dizia apelo para César, tudo tinha que parar. Nenhum governador local poderia continuar o julgamento. O caso tinha que ser enviado até Roma. O governador Festo ficou surpreso. Ele rapidamente se virou e conversou baixinho com seus conselheiros. Eles sussurraram de um lado para o outro por um momento. Eles sabiam que Paulo era um cidadão romano e tinha o direito de fazer isso. Não havia nada que Festo pudesse fazer para impedir. Depois de conversar com seu conselho, Festo se virou para Paulo. Ele tomou sua decisão final. Você apelou para César. Ele anunciou para toda a sala: para César você irá. E assim, toda a jornada de Paulo mudou. Ele não iria para Jerusalém para enfrentar uma armadilha perigosa. Em vez disso, ele seria enviado em uma longa viagem pelo mar para a grande cidade de Roma. Tudo isso fazia parte do plano incrível de Deus. Deus queria que Paulo fosse a Roma para compartilhar a história de Jesus com ainda mais pessoas, incluindo as pessoas mais poderosas do mundo. Mesmo quando as coisas pareciam assustadoras e injustas, Paulo confiava em Deus, e Deus abriu um caminho novo e inesperado para ele. A bravura de Paulo e sua confiança em Deus significavam que sua aventura estava longe de terminar. Sua maior jornada estava apenas começando. Gostou da nossa historinha? Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma aventura.